Olá, amigos do Jornal Notícia. Hoje eu estou entrevistando um dos grandes nomes da história de João Monlevade, o querido professor Vicente Soares, que completa 90 anos neste mês de maio. Ele tem muitas histórias para contar e vai conceder essa entrevista para a gente. É um prazer conversar com o senhor Vicente. Muito obrigado. Eu também me sinto muito honrado com a sua presença, a presença do Jornal Notícia aqui. Estou à sua disposição. Que bom. Senhor Vicente, o senhor nasceu que dia? Dia 26 de maio de 1935. Conta um pouquinho. O senhor me contava que nasceu em Belo Horizonte por acidente. Mas o senhor é de Barão de Cocais, não é isso? Perfeito. Como é que foi essa história do seu nascimento? O meu pai era mecânico. Uhum. A vocação dele é mecânico. Então, num determinado momento da vida dele, ele foi convidado para ser mecânico da cervejaria Antártica, em Belo Horizonte. Certo. E daí ficou alguns anos. Foi nesse período que eu nasci. Uhum. Lá, eu e mais uma irmã. Sim. Os outros meus irmãos, nós somos 10, Uhum. éramos 10. Sim. E eu e essa minha irmã, Maria, que também já trabalhou aqui em Monlevade, nascemos lá. E com 3 anos eu voltei para Barão, Uhum. fui lá, fui criado. Sim. Depois eu saí e fui para o seminário estudar. Pois é, o senhor foi estudar em Mariana, e aí me conta essa história. O senhor saiu de Mariana, depois o senhor passou um tempo no Rio de Janeiro. E como é que foi essa trajetória? Lá em Mariana, há 2 seminários, o seminário menor e o seminário maior. Uhum. No seminário menor, a gente fazia o curso de humanidades, que corresponde ao 1º e 2º grau, do ensino médio. Certo. E o seminário maior, onde se estuda filosofia e teologia. Uhum. Então, eu terminei o seminário menor, o curso de humanidades, e resolvi abraçar a ordem religiosa dos beneditinos, os monges de São Bento, do Rio de Janeiro, o mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, quando eu tinha 17 para 18 anos. Então, eu fui lá e fiquei um ano como postulante, Uhum. vivendo lá com os monges, mas ainda não participando da vida religiosa como tal, Uhum. como membro. Então, o senhor não chegou a ordenar? Participando do convívio com eles, mas experiência para conhecer, né, um ano. Depois eu fui admitido como um noviço, um tempo de experiência, Uhum. e aí eu fiquei mais quase um ano. E depois eu saí, porque o jejum lá era um jejum da quaresma inteira, Uhum. menos aos domingos. Nós ficaram muito tempo de jejum. Então era segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, além de outras penitências ali na quaresma. Só terminava com a Páscoa, Uhum. o domingo de Páscoa. Então, aí eu abracei aqui com muito entusiasmo, mas por dentro, no coração, espiritualmente estava ótimo, mas o meu físico, que for. E aí, Exigiu muito, né? aí eu saí, depois eu voltei para Barão? Mariana. Eu voltei para Barão, Mariana. e depois, no princípio do ano seguinte, foi 1976. Uhum. Aí eu fui para Mariana para fazer um seminário, cursar o seminário maior. Sim. Isso. Aí eu fiz filosofia e quase terminei teologia. Aí eu voltei a adoecer, mas parece que era uma consequência ainda Dos tempos do mosteiro. E aí, bom, aí é outra história. E depois eu vim aqui para Monlevade, Uhum. em 1963.
Mas o senhor veio em Monlevade já com o cargo de professor, ou o senhor veio exercer a função de operário da usina, por exemplo? Não, aqui havia, quando eu cheguei aqui a Monlevade, havia só duas escolas. O ginásio Monlevade, que se chamava Ginásio de Tábua, Uhum. e era perto do antigo clube lá, Grêmio Esportivo. Lá na Cidade Alta. Não, embaixo. A Cidade Alta não, cá embaixo mesmo. Como dizer, tinha lá o mercado embaixo, e subia, tinha o Morro do Gel, Uhum. famoso, tem até um jornal aí chamado Morro do Gel, né? Isso. Aquele esqueci. Marcelo? Marcelo. E o ginásio era um pouco para baixo. Uhum. E esse ginásio era da Arquidiocese de Mariana. Porque naquele tempo era muito difícil ter um ginásio. Quem tinha ginásio aí na companhia era quase doutor. Uhum. Então, tinha esse ginásio de Tábua, ginásio Monlevade, e o Senai. Uhum. Já de formação técnica, né? Isso. O Senai como ginásio, como é que fala? Ginásio. É um ginásio diferente porque ensinava também uma profissão Uhum. do Senai. Então, eu vim para trabalhar, já vim direto para trabalhar, fui fichado na antiga Belga Mineira, março de 1963. Uhum. Estava no ginásio Monlevade. Depois, o ginásio, e a gente era pago pela Belga Mineira, mas o ginásio pertencia à Arquidiocese de Mariana. Entendi. E o senhor veio para lecionar quais disciplinas? Inicialmente, eu lecionei língua portuguesa e canto orfeônico. Naquele tempo era um tempo que os alunos tinham aula de canto orfeônico, aprendiam a cantar o hino nacional, os hinos pátrios e coisas folclore e tudo. E até depois falaram que ia voltar agora, né, dessa última reforma do ensino. Mas até agora Mas não. acabou por enquanto, né, Uhum. ficou no papel. Ficou no papel. E desse tempo, quanto tempo foi que o senhor lecionou na sua vida? Quantos anos de sala de aula? Bom, aí o ginásio depois foi transferido para um prédio da Belga Mineira, pertinho, lá na praça, chamada Praça do Cinema, Uhum. e um grupo central. Era só um grupo que tinha muito grande e o prédio todo pertencia à Belga Mineira. Certo. E aí, de ginásio Monlevade passou a colégio de João Monlevade. Uhum. Colégio, então, é uma escola particular. Isso foi em 65. Uhum. 65. E quando foi em 65, passou a colégio. E aí foi criado o curso científico, Uhum. que só dava conhecimentos gerais, mas nada de profissional. Sim. E o curso normal, de professora, Certo. segundo grau. E, ao mesmo tempo, nesse ano no ano de 64, o padre Henriques saiu lá do colégio, do ginásio Monlevade, Uhum. e veio para Carneirinho e fundou o Ginásio Moderno Kennedy. Em 65 também ele virou colégio e lá também colégio. Uhum. E quando foi em 1966,
houve um acordo e o colégio Monlevade, que era da Belga Mineira, passou para o Estado. E aí houve um acordo que a Belga Mineira concedeu o prédio Sim. do colégio Monlevade, que era o antigo Grupo Central, cedeu para o Estado em regime de comodato. E em qualquer tempo que a Belga viesse a precisar do prédio, ela teria que dar um outro com igual capacidade. Certo. Então, quando foi depois, eu não estou lembrando assim a data exata, mas foi lá para 1985, 86, que os alunos que estudavam lá embaixo, era Vila Tanque, e lá de baixo, a cidade industrial, lá era o centro da cidade. Sim. Aqui em Carneirinhos ainda era um lugar assim, onde só as pessoas que originárias daqui ficavam. Era um bairro pequeno, poeirento, só tinha quase uma rua só. Sim. E até chamavam até de pessoal que chamava de pé de pombo também, igual o barão de qualquer que tinha. Pela poeira. E aí o Padre Henrique resolveu fundar aqui o ginásio moderno, O ginásio moderno. E no começo era um prédio que ele usou de um antigo grupo escolar aqui, ele adquiriu e foi aumentando, mas que de moderno mesmo não tinha grande coisa, mas era. E ele, bom, aí ele se desenvolveu. A história, né? É outra história. Mas lá, então, a partir de 1966, virou Colégio Estadual de João Monlevade. Então, que interessante. Mas me conta aqui, o senhor lecionou, então, de 63, quando o senhor chegou aqui, até que ano? Bom. Aí, até então, eu lecionei lá, língua portuguesa e canto orfeônico. Quando foi em 1968, houve no Estado o primeiro concurso público. E naquela ocasião tinha cadeira. Sim. Cadeira, cada disciplina poderia ter um titular de cadeira. Então tinha um concurso, a pessoa ia a Belo Horizonte para fazer concurso. Então, nessa ocasião, eu fui, em 1968, eu me inscrevi para cadeiras de português e literatura do Colégio Estadual. E também eu tinha o registro de psicologia da educação e me inscrevi também. Mas, naquele ano, só houve o concurso, não houve concurso psicologia da educação, é para o curso normal, para formar professores. Então, não houve psicologia, houve só o de língua portuguesa e literatura, e as outras disciplinas também, ciências, geografia, história, e tudo mais, de acordo com o currículo da época. E aí eu disputei lá a cadeira com outros, e consegui, com a graça de Deus e também o meu esforço, eu consegui a cadeira. Eu fiquei titular da cadeira de língua portuguesa e literatura do científico. Certo. E ainda tinha, que ficou para o ano seguinte, a cadeira de português e literatura do curso normal, que também tinha. E essa aí ficou para o ano de 69. Certo. Isso. E aí, então, nesse ano eu lecionei português, literatura e psicologia. Não,
desculpe, 68, eu lecionei, eu fiquei titular da cadeira de Português e Literatura. Quando foi depois, em 69, é que houve outro concurso, deveria ter sido em 68, mas ele foi adiado, passou para 69. De Português e Literatura para o curso normal, eu não fiz, porque eu já tinha a cadeira de Português e Literatura do científico, e aí eu fiz Psicologia. E aí eu também pude lecionar a Psicologia da Educação para o curso normal. Certo. E ainda tinha o canto orfeônico, né? Ainda tinha. Mas eu fiquei mais com essas matérias, Português, Literatura e Psicologia. Sim. E depois, nessa ocasião, eu tinha o curso de Filosofia e o meu registro não era registro de curso de letras, não. Eu não tinha até então curso de letras. Eu tinha o curso de seminário, Filosofia, e aí eu fiz em Belo Horizonte, na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, depois de frequentar uns cursos preparatórios lá, aí eu me registrei em português. Tá certo. Eu fiz primeiro e segundo grau e tinha o registro assim, válido para locais onde houver carência de licenciados. Foi com esse registrinho que eu fiz o concurso e disputei até com outras pessoas que tinham curso de letras, mas eu consegui assim. E então, aí quando foi em 1971, veio uma extensão da Universidade Católica, dos cursos da Universidade Católica de Minas Gerais, aqui para Monlevade. Então, eles me perguntaram se eu ia ser professor lá no curso de letras. Eu falei assim, não, eu vou fazer. Não, você... Eu disse, não, eu fiz o concurso, eu tenho registro, mas eu quero ter agora curso de faculdade para poder não ter reserva, assim, essa nota, né? Vá para locais onde houver cara. Se bem que a grande parte aqui do Brasil não usava, bastava o sujeito ter um ginásio, que ele podia fazer um curso lá em Belo Horizonte, curso, esqueci o nome, e podia ser matemática, geografia, ele se registrar. Era necessário, né? Um pouco conhecimento assim. Então, tinha gente, um professor, por exemplo, que lecionava no Senai, mesmo, que tinha mesmo ginásio. Tinha até um professor aqui, famoso, muito inteligente, o professor Armindo, que ele foi aluno do ginásio Monlevade, ele só tinha o ginásio. Depois ele fez esse curso, se registrar com a própria série ginasial, ele se registrou para lecionar matemática. Entendi. Houve até abrir um parênteses aqui, e ele sabia até matemática do segundo grau. Ele era muito inteligente, né, estudava muito, e só Armindo Jerônimo da Mata. Ele lecionava no Senai e passou a lecionar também lá no colégio de primeiro e segundo graus, né? E aí ele cismou que queria lecionar no segundo grau, mas aí eu expliquei para ele que ele não tinha letras, ele não tinha matemática, curso de matemática, e ela não tinha segundo grau. O regime dele era só primeiro grau. Entendi. Chamado primeiro ciclo. Tinha primeiro ciclo, segundo ciclo, né? Porque ele não falava segundo grau, não. Para primeiro ciclo, registro de primeiro ciclo, segundo ciclo. E aí mas ele queria o que queria. Mas agora, senão, tinha que a delegacia de ensino, na época, hoje a superintendência educacional em Nova Era, né? Não daria autorização para ele lecionar, porque era mais do que ele tinha, né? Embora ele podia saber, e sabia.
Certo. Mas Mas o que que o senhor... Como é que foi ter uma vida marcada pela educação? Então, hein? essas décadas todas, né, em sala de aula, como é que representa para o senhor ter trabalhado tantos anos na educação? Bom, antes eu vou falar o seguinte, eu tinha registro de diretor, e tinha registro de psicologia, filosofia da educação e sociologia. Quem tinha registro de filosofia tinha direito a esses. Depois acabou, durou pouco tempo. Mas aí depois, quando veio a católica ter extensão para cá, aí eu resolvi fazer letras e fiz. Depois era só primeiro grau, primeiro ciclo. Mas aí o pessoal falou assim, vai fazer só isso aí. Eu fazia, eu já tenho registro de primeiro e segundo ciclo, então vou fazer faculdade agora, era só primeiro. Aí eles abriram um curso de letras para ter o segundo grau, segundo ciclo. Aí eu fiz também. E posteriormente, lá veio a lei de diretriz e base do ensino nacional de 1971, aí foram criados os cursos profissionais, né? Aí vieram os cursos técnicos, aquela coisa toda, e aí o CENTEC, Centro Tecnológico, foi criado, e depois eles criaram lá, foi o Padre Henriques, aqui, criou o curso de pedagogia, que começou a funcionar aqui no Colégio Kennedy. E aí eu já tinha o registro, assim, mas eu resolvi fazer também pedagogia. E eu tinha o registro de diretor, mas eu resolvi fazer também pedagogia e fazer administração escolar. Então, fiz mais pedagogia, e aí eu fiquei com filosofia, letras, pedagogia e teologia que eu tinha, né? Do seu seminário. Teologia. Então, aí eu pude tirar. Aí eu esqueci também que eu lecionei antes, lá no ginásio, eu lecionei francês também. Mas depois eu fiz letras com especialidade em francês. Podia escolher inglês ou francês, né? E naquele tempo, no currículo das escolas, o aluno podia escolher ele fazer francês ou inglês. Então, o francês ainda era considerado a língua mais culta. E o inglês desenvolveu assim, quase como uma língua universal depois da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, com uma linguagem comercial e tudo, né? Quase no mundo inteiro se fala inglês, né? Sim, as pessoas que falam inglês. Mas antes era o francês, que era a língua mais culta da literatura, século XVIII, XIX, lá na França, né? Sim. Na Jus, Sim. que ela era o francês. Então, isso. Aí eu fiquei com um punhado de registros, e aí eu lecionei depois um punhado de coisas. Muitos títulos, né? E quando foi... aí o Paulo Gil, que era o diretor lá do colégio, quando ele era arquidiocesano, depois passou a diocesano com a criação da diocese aqui de Itabira, passou para cá. Ficou pertencendo à diocese. E o Paulo Vigino, que era o diretor, e também ficou diretor pelo Estado. Diretor do Estado. Aí ele trabalhou 5 anos, foi um ano difícil, porque era a época da Revolução. E aí ele ficou meio cansado, as razões que não me interessa falar aqui. Aí ele resolveu desistir e veio a inspetora de Belo Horizonte, reuniu o colegiado que era composto de professores concursados, né? Tinha os concursados e aqueles que davam hora extra
Uhum. Então, reuni o colegiado, eu pertencia também ao colegiado. Ela chegou lá, ia ver a eleição, saber, os candidatos apareceram lá, ela perguntou se alguém tinha registro de direção de escola, de diretor de ensino médio, né? Na época falava, né? Ensino médio. Aí eu falei que tinha, então ela falou assim, então não vai ter, precisa ter eleição. Perguntaram se eu aceitava. Aí, se eu fosse, os que pegar uma hora extra para eu deixar as aulas para eles, eu achei que eles me queriam como diretor. Aí eu falei assim, não estou interessado em pegar as minhas aulas. Entendi. Aí eu fiquei diretor, assim, uns 14 anos lá. E nesse ínter, eu também lecionava aqui no Kennedy, que criou depois, em 65, de colégio, de ginásio moderno Kennedy, passou o colégio e criou também o curso normal, curso científico, e em 71 ele criou os cursos técnicos, e eu lecionava aqui também. Aí eu lecionei, lá eu era diretor, e alguns dias à noite lá também, que eu tinha 3 turnos, né? De manhã, de tarde e à noite. Eu ia de manhã e toda tarde eu ia num tempo, e à noite eu ia alguns. Eu tinha também uns coordenadores, né, que me ajudavam, né, que me ajudavam assim. E à noite eu lecionava aqui no Pianista. Tá certo. E o senhor não me respondeu. Que legado o senhor deixou para a educação de Drummond Levade, nesses anos todos de dedicação à educação? Bom, a verdade é que a gente, quando vem, a gente tem aquele ideal de formar, ajudar o aluno integralmente, né, como cidadão, e ajudá-lo a avançar, a ter uma profissão, aquela coisa toda. Foram muitas gerações, né, que passaram pelas suas aulas. Isso. E então, quer no colégio, depois aqui no Kennedy, e também lá na FUNSEC, onde eu lecionei um punhado de disciplina e vinha umas 17 cidades aqui do médico da cidade que vinham aqui, e ainda vem até hoje, muitas cidades. Mas na época eram umas 17 cidades. Então eu tinha aluno de todo lugar. E para a gente finalizar, que mensagem o senhor deixa para os estudantes de hoje, para os mais jovens, sobre a educação, sobre a leitura, sobre... Bom, aí eu deixo para eles, como eu falava, né? É que o saber é a máquina que leva ao progresso de tudo e à realização pessoal de cada um. Sem estudo, a pessoa que sofre hoje. Então, levar amor, porque o professor, ele pode não ser valorizado financeiramente, mas ele tem uma coisa, que ele ajuda a pessoa, é o trampolim que ergue o aluno e abre os horizontes para ele ser mais, ser cidadão e também continuar a missão de fazer o bem em qualquer profissão. O professor é fundamental. É uma profissão muito bonita, né? Como dizia o poeta Virgílio, poeta latino Virgílio, nas Eneidas, sic itur ad astra, assim se vai às alturas, com o saber, com o estudo, e aí ele vai poder fazer a sua realização pessoal, como pessoa, como cidadão,
e ele vai abrir caminhos para ele saber. Muito bem. Então, é muito bom. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu mexo também com música, né? Já fui regente do Coral Monlevade há muito tempo. Depois tem o coral lá da Fundação, o Coral Arte das Artes. Uhum. E acabou, os corais estão parados desde a pandemia, né? Então, assim. Mas eu tive uma coralista, uma voz muito bonita. Ela era analfabeta. Eu não sabia, não. Uhum. E ela trabalhava na prefeitura aqui, varrendo rua, aquela coisa toda. E aí eles levaram lá para fazer um teste com ela no coral, que a gente fazia um teste para classificar a voz, né? Se é soprano, contralto, né? Voz feminina. Sim. E aí a voz muito boa, ela entrou. Depois me falaram que ela era analfabeta. E eu falei assim, mas nós cantamos em várias línguas, como é que ela vai aprender? Uhum. Né? A gente canta inglês, francês, alemão, português, italiano. E aí, eu sei que depois ela se matriculou no Mobral. Ela se chama, posso falar o nome dela, né? Claro. Hoje está Firmina. Uhum. Muito engraçado. Ela mora lá na Luanda. E ela é de certa idade, mas ela é mais nova do que eu. Aí depois, ela está cantando em francês, italiano, ela fala assim, menina, agora você está falando inglês? Está falando línguas aí. Ela estudou, né, resolveu, escrevia, ensinava, lia, né, como saber. Aí ela já pôde até ter um emprego melhor. Como o senhor disse, a educação transforma. É isso aí. Né? Senhor professor? Muito bom. Agradeço essa entrevista que o senhor concedeu aqui para o Jornal Notícia. Prazer em falar com o senhor. Pois é, eu também estou muito honrado, porque o senhor, na verdade, é um mestre, né? Tem mestrado em português, literatura, sim, entre outras coisas. E um grande jornalista, né? Que eu acompanho de longa data. Você talvez não me conhecesse, mas eu conhecia pelo jornal. Que bom. Os seus artigos. Tem lido até hoje, né? Eu assino a notícia há muito tempo. Uhum. Né? Eu talvez seja o assinante mais antigo atualmente. Pois é, pode ser que seja um dos primeiros, de mais tempo. Eu te agradeço muito, professor Vicente. Muito bom. Jornal Notícia, quem lê, quem assiste e quem acessa sabe muito bem o que disse. Esse foi o papo com o professor Vicente Soares, contando um pouco de suas histórias, suas memórias para vocês. Continue conosco. Até mais.